explicações. Tem muitas escolas que têm pontos convergentes e pontos divergentes. Eu não acredito que a polêmica seja o mais importante disso. O mais importante é a gente entender os funcionamentos e quais centros são mais úteis em quais situações. Tanto no que diz respeito à usinagem que o magnetizador faz, então, eu usino muitos fluidos pelo gástrico, então é importante que você saiba isto, porque um usinador gástrico, ele às vezes tem boas potências para determinados tipos de alcances terapêuticos e menos para outros. Aqueles que têm usinagem laríngea, eles tanto têm mais facilidade de lidar com sopro, mas independente disso, ele exterioriza muito mais uns fluidos bem mais sutis do que os gástricos. Os esplênicos é um daqueles poucos que a gente sabe que tem mais ou menos uma boa especificidade. A pessoa que usina pelo esplênico, esse tipo de fluido que é processado aqui, ele é muito bom para trabalhar ossos, ferimentos e pele. Só que tem pouca gente que tem alta usinagem esplênica. Mas os poucos que a gente conhece, normalmente eles são muito bons para lidar com esse tipo de problemática. E por aí vai. Então é bom que cada um tenha uma noção de que tipos de energia são tanto usinadas ou o tipo de energia que a gente precisa colocar. E às vezes as polêmicas, elas são ruins porque elas terminam desviando o foco. Por exemplo, todas as vezes que se tratou de centros de força no meio espírita, sempre se colocou muita restrição no centro genésico. Parece até que o sexo foi um erro de Deus. Porque a gente quase sempre, quando fala de sexo, vem junto com isso uma certa culpabilidade, uma sensação de erro, de pecado, de falha, quando ele é um centro comum como qualquer outro e tem suas funções como qualquer outro. Em termos energéticos, as energias produzidas no genésico são muito densas. Por quê? Porque essa é a frequência em que o centro genésico funciona. Mas não quer dizer que porque sejam densas que elas são ruins. Elas são energias que são são mais apropriadas para determinadas terapêuticas do que outras. Por exemplo, se você vai trabalhar numa região frontal com uma energia genésica, você vai congestionar muito fácil, porque você vai ter uma energia muito densa num centro de baixa frequência. Desculpa, num centro de alta frequência. Então, isso congestiona. Então, é interessante que a gente saiba todos os lados do problema para que a gente se situe, não necessariamente para que entre em confusão. Então, tem as usinagens do magnetizador, cada um de nós tem uns potenciais diferentes. A maioria, a grande maioria, usina pelo gasto. A grande maioria. Antigamente eu dizia que era em torno de 80%, eu acho que é mais de 90% dos magnetizadores usinam pelo gasto. Quem usina pelo gasto sempre usina um pouco pelo esplênico, porque o esplênico apoia o gasto. Mas não quer dizer que quem usina pelo gasto só usina pelo gasto. Você pode usinar por outros centros. Então, isto é relevante, a gente identificar mais ou menos de onde é que está sendo processada a nossa energia, porque ali a gente sabe qual é a potência que a gente está trabalhando. Por exemplo, dá um outro bem forte. Uma pessoa que usina um fluido tipo genésico e trabalhar com uma criança recém-nascida, só se for para trabalhar um problema muito específico. Por exemplo, uma criança nasceu com uma deformação óssea e que precisaria de uma energia muito específica para essa terapia. Pode ser que uma energia genésica seja boa, mas se você pegar uma energia genésica e sair saturando uma criança, você vai complicá-la porque ela vai se congestionar. Então, dentro desse aspecto é que é importante a gente saber o que são as usinagens, o que nós fazemos para sabermos o que nós doamos e, por outro lado, no paciente para identificar por onde a gente vai chegar onde a gente quer. Muitas vezes a gente precisa entrar por um centro de alta frequência para ir tratar de um problema de baixa frequência. Por exemplo, de repente a pessoa tem erupções graves, feridas, inflamações muito fortes, por exemplo, uma perna, e às vezes é melhor que a gente trabalhe isso a partir de um centro superior, seja o frontal, seja o laríngeo. Se não há uma interconexão, a gente pode procurar um caminho.
Mas para isso, essa energia entrante teria que ser uma energia fina. Ela não poderia ser uma energia muito densa. Porque se você joga uma energia muito densa num laríngeo, ela vai ter dificuldade de chegar no ponto onde você quer. E isto só se entende mesmo na hora que a gente põe a mão na prática. Mas como é que a gente, na hora da prática, vai saber se a gente não raciocinou teoricamente como é que esse processo acontece? Que aí, por todas as vezes que a gente vem aplicando um passe e ficar na dúvida, mas eu senti que é uma energia assim. Aí a gente não sabe nem definir, era uma energia estranha, era algo difícil, era algo que eu fazia um pouquinho, estava congestionado, ou então eu colocava muito fluido, era como se eu não tivesse colocado nada. Isso é um retrato do que acontece cotidianamente. Se você não tem noção nem de onde você está usinando, nem do que você vai fazer, isso vira um mar de dúvidas. A gente fica perdido no meio da história e terminamos perdendo o proveito que isso poderia nos gerar. Então, em centros vitais, a gente, muito mais importante do que fixado no coronário, isso, no laríngeo, no frontal, no laríngeo, isso, que a gente pode ler, mesmo em outras escolas, mesmo que haja pequenas trocas, de uma certa forma, a gente passa por um caminho muito comum, muito parecido. A diferença mesmo vai ser quando você sentir o centro e quando você souber como você vai transitar a energia. Aí onde vai fazer a diferença. No mais, é a gente ter uma base para não pensar que o frontal está aqui no queixo, para não imaginar que o cardíaco está aqui em cima do fígado. Então, a gente precisa ter uns bons posicionamentos e um bom padrão de funcionamento. Essa imagem de vórtice que aí está é uma imagem muito mais próxima da real de um funcionamento de um centro de força do que o que normalmente a gente está acostumado a ver. Normalmente, em qualquer gravura que a gente pega, mesmo nos meus outros livros, a gente vê como se fosse um cone, e um cone pequeno. No livro Manual do Passista já tem uma projeção mais ou menos desse jeito, porque se o centro de força ele projetasse apenas como um cone, fora desse cone já não teria mais acesso ao centro. Mas o que a gente vê na prática é que mesmo quando a gente arrasta, por exemplo, num passe transversal em que a gente faz isso, ora, se o cone fosse pequeno, minha mão chegando aqui acabava o fenômeno. Só que quando a minha mão vai mais longe, o fenômeno continua tendo alcance. Logo, tem outras zonas de cada centro de força que precisam ser atendidas. Então, a despeito de que na grande maioria das gravuras os centros de força eles são mostrados como pequenos cones, a realidade prática, a objetiva, é de que eles são mais ou menos como está aí nessa gravura. Eles têm uma zona de convergência, que aqui nesse esquema, é uma pena que eu não estou aqui com o meu apontador, mas ali mais ou menos aquele ponto do meio para baixo, ali nós deveríamos ter um plano seccionando até aquele ponto mediano, seria a parte externa. E a partir do ponto mediano já seria a zona de captação interna. Então essa imagem ela traduz com muito mais riqueza um funcionamento de um centro de força do que os vórtices comuns que a gente tem visto. Então isso é relevante. Por que isto é relevante? Porque na hora da prática eu não estou lidando com um centro pequenininho, um percurso curto. Ao contrário, eu estou lidando com longos percursos. E que isso é notável e é notório, mesmo às vezes quando a gente está sentado ao lado de uma pessoa. Se a gente tem uma empatia ou uma simpatia fluídica com alguém e essa pessoa chega perto da gente, mesmo que a gente não conheça, a gente percebe que há uma confluência positiva, agradável, fluidos. Quando a gente se senta perto de uma pessoa que há um choque fluídico ou uma antipatia fluídica, a gente sente uma repulsa. Por que isso, se a gente não está colado um no outro? Exatamente por conta dessas projeções dos centros vitais. São essas projeções que nos colocam mais afinados ou desafinados em relação uns com os outros. Mas, a despeito de tudo, nós temos recebido como orientações gerais a existência de pelo menos 7 centros básicos. E esses 7
centros básicos são mais ou menos aí, do jeito que está. Nós temos o coronário no alto da cabeça, que está abrindo aqui para cima. Temos o frontal, que também é chamado de cerebral. Temos o laríngeo, que fica sobre a laringe. Temos o cardíaco, que muitas vezes a gente, como sente, pensa que o coração está 100% do lado esquerdo, na realidade ele está quase aqui no meio. Então ele tem um pequeno desvio, mas que a gente pode considerar como sendo num eixo único. Aqui nós temos sobre o músculo cardíaco o cardíaco. Logo abaixo nós temos aqui na região chamada epigastro, o alto do estômago, ou mais ou menos confundido aqui com a altura do osso externo. Aqui nós temos o gástrico. Logo abaixo nós temos aqui o esplênico, que entra incidindo sobre o baço. O baço, por sua vez, ele está aqui em cima da parte do estômago. Então é uma glândula que fica saída aqui para esse lado. O esplênico incide sobre a parte superior do baço. E depois nós temos aqui embaixo o genésio, que repousa sobre a região da genitália, seja no homem, seja na mulher. Esses são os principais. Se a gente vai analisá-los como usinadores ou como usinas, nós temos o coronário, que usina as energias mais sutis que tem. Este é um centro de altíssima frequência, então o que ele elabora é muito sutil. Depois nós vimos na sequência que cada um vai adensando, cada um que está abaixo é mais denso do que o outro. Então nós temos o frontal, que é de alta frequência, mas que ele emite uma boa energia. Os magnetizadores que têm uma boa usinagem no frontal, eles são muito bons para fazer indução pelo olhar. Eles podem emitir um jato fluídico direto pelo olhar. Ele olha para um ponto e ali vai o jato fluídico. Ainda bem que essa energia, quando ela é emitida e usinada no centro, ela dificilmente impacta ruim. Por quê? Porque como ela é de alta frequência, ela é muito sutil, ela não é muito congestiva. Mas não nos iludamos, porque tem pessoas que usinam no gástrico, mas emitem pelo frontal. Uma gástrica emitida pelo frontal, ela sai densa. Essa é congestiva. É o chamado olhar gordo. O olhar, o mal olhado. O mal olhado, ele não é usinado no frontal. Ele é usinado em alguma usina densa. Gástrico, esplênico ou genésico. Por que a gente diz que as pessoas extremamente sensualistas, né, que pensam muito em sexo o tempo todo, o olhar dela é pesado? Porque ela, quando emite a onda, ela emite uma onda densa, porque é uma energética densa. Então, as coisas da natureza, elas não existem por acaso, elas existem tudo dentro de uma estrutura lógica. Foi assim que o universo foi construído. Então, se você usina pelo frontal e emite pelo frontal, a sua energia normalmente é boa. É boa no sentido de que não é congestiva. Mas, às vezes, também ela é pouco eficiente se você precisa de um fluido mais denso. Quer ver como é que a gente entende isso? O mundo espiritual, eles têm fluidos. Mas qual é o tipo de fluido do mundo espiritual? Extremamente sutil, muito sutil. Aí, quando eles precisam gerar uma atuação em alguém encarnado, eles quase sempre precisam que alguém doe um fluido físico. Porque o fluido deles sozinho não consegue a consistência suficiente para atender a determinados problemas. Então, a pureza do fluido não pode ser confundida com a frequência do fluido. Um fluido pode ter uma frequência muito alta, mas ele não ser bom. E ele pode ter uma frequência muito alta, mas não ser conveniente, como é o caso de um espírito querendo curar uma doença física. Ele precisa daquela frequência misturada com uma substância que alcance o que ele resulta. Depois nós temos o laríngeo. O frontal é muito usado para... As pessoas, praticamente todos os hipnotizadores usam muito o frontal. Eles têm muito bem desenvolvido esse centro. Tem pessoas que já nascem com esse centro, um potencial muito alto.
Então são pessoas que às vezes o olhar incomoda. São pessoas que quando olham para a gente assim, a gente tem a sensação de ter ficado desnudo. Porque parece que o olhar da pessoa invade, vê a gente por dentro, a gente tem até medo. É comum esse tipo de situação, não necessariamente no meio espírita, mas na vida. Pessoas que têm esse dom de olhar, é um olhar profundo demais. E às vezes as pessoas que têm esse dom, elas vivem recolhidas, porque elas têm medo de dizer. Porque se ela diz e acontece, as pessoas ficam, como é que você sabe? Como é que você soube? A par que a questão da dupla vista tem essa penetrabilidade de pessoas que usinam pelo frontal, tá bom? No laríngeo são principalmente os magnetizadores que sopram, que conseguem veicular muito fluido pelo sopro. É uma faculdade extremamente rica, preciosa, mas que infelizmente é muito pouco usada, muito pouco usada. Os magnetizadores costumam ter muitas reservas. O sopro frio, porque ele tem alguns atributos bem mais específicos, como de despertar ou fazer longitudinais. Se fazer um longitudinal, você faz um longitudinal com as mãos. De despertar, às vezes a gente vai fazer um transversal no humeral, ou mesmo no frontal, a gente fica demorando até fazer um sopro frio. E no sopro quente, como normalmente precisa ser muito próximo, e é uma respiração muito forte, que a gente ainda vai tocar no assunto, as pessoas também têm certas reservas. E por outro lado, às vezes é bom mesmo, porque como tem toque, como é praticamente sobre a região que você vai magnetizar, já teve casos de pessoas usarem isso de forma completamente desvairada e comprometedora. Já teve aqui em Natal, já faz muito tempo isso, teve aqui em Natal um centro espírita em que o magnetizador, que na época nem havia esse nome tão diferente de magnetizador, ele alegou que a mulher tinha um tumor ou alguma coisa na mama, e aí ele foi sugar o tumor. Quer dizer, aí já viu onde é que isso para, né? Isso é problema, porque ele terminou, já não era mais nem magnetismo, nem espiritismo, nem coisa nenhuma, era safadeza. E por sorte, naquela época não se denunciava como se denuncia hoje, por sorte dele. Porque é um risco, você começa a querer também ser demais e você termina confundindo as coisas. Então, é cada coisa no seu lugar, cada atitude com o seu respeito e a moral que cada coisa merece. Mas o sopro magnético, ele permite, não necessariamente, ele não foi feito para fazer sucção, ele foi feito para fazer sopro e queima. Então, muitas situações de queimas de tumores e situações de grandes infecções, um sopro quente funciona divinamente bem, mas é preciso ter cuidado. Normalmente isso usina no laríngeo, mas ele aí, nesse caso, ele pede muita ajuda no gastro. Então você está usinando pelo laríngeo e o gastro está ajudando na emissão de fluidos. Depois nós temos o cardíaco, que é o centro que cuida de todo o processo cardiológico, circulatório, isso em termos genéricos, porque em termos específicos não só pertence ao cardíaco. O cardíaco é uma usina muito boa, mas só que é uma usina de frequência mediana e nem todo magnetizador suporta muito bem, porque quando um centro cardíaco começa a usinar muito, ele transfere para o músculo cardíaco pulsos diferenciados. Em algumas pessoas o pulso fica extremamente lento, em outras pessoas fica extremamente acelerado. E com um detalhe, quando você vai conferir seu pulso, o seu pulso não é o pulso que você está sentindo. Vamos imaginar você está sentindo que de repente seu coração ficou muito lento, mas é uma sensação viva. Então você sente como se seu coração estivesse batendo assim, e aí você vem conferir e seu coração está lá, tum, 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 tum. Ou então você sente que o coração está batendo muito forte, aí você vai medir, está tum, 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 do mesmo jeito. Isto é muito relevante porque é o melhor órgão que tem para a gente ver
caracteristicamente que usinagem é uma coisa e realidade fisiológica é outra coisa, e que convivem juntas. Tanto que, por experiência, pessoas que têm usinagem cardíaca de alta frequência, ou seja, batimentos altos, se você começar a bater muito alto, tum, 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 e o seu coração estiver tum, 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 se você continuar muito tempo, o seu ritmo cardiológico vai subindo até chegar a igualar com aquele. Ou seja, é interdependentes e tem interferências um no outro. Portanto, nem todo mundo que é usinador cardíaco consegue se dar bem, porque é um tanto quanto complexo. E se a pessoa tem problemas cardiológicos, aí era melhor que ela tentasse desenvolver outras usinas. Depois nós temos o gástrico, que, como eu já falei, é o mais comum de todos, e que durante muito tempo havia uma celeuma, porque se dizia que o gástrico estava aqui embaixo, e o gástrico está no alto do estômago. Isso foi um fato bem curioso, porque enquanto se dizia que o gástrico estava aqui embaixo, quando a gente via alguém usinando no gástrico, ele pousava a mão aqui em cima. Ou seja, você sabia teoricamente por alguém que era aqui, mas quando a sua usina se excita, você sente ela aqui em cima, porque na realidade ela está aqui em cima. Quando a gente lê os livros antigos, inclusive o próprio Kardec, ele não fala de centro vital, mas ele fala dessa região. Ele, quando ele diz assim, e no epigástrio, acho que não era epigástrio que ele chamava, né? No epigástrio superior. E quando a gente vai pegar todas as literaturas clássicas de sonambulismo, principalmente a partir do Marquês de Ponsegui, ele fala o tempo todo fazendo referência a essa parte superior do epigástrio, que é exatamente onde acessa o centro gástrico. Então, é bem fácil localizar. Quando você estiver aplicando um passe e começar a sentir que isso roda, isso fura, isso quer estufar, isso dá choque, é porque a sua usina está funcionando aqui no centro gástrico. E aí isso já associa a questão alimentar. É proibido comer ou deixar de comer? Não. O que é devido é você não sobrecarregar o estômago antes de uma atividade magnética. Por quê? Se você vai usar uma alimentação densa, pesada, aqui, e começa todo o processo digestório, e paralelamente você vem agora buscar uma energética fluídica, você vai criar uma confusão entre os dois sistemas. E nessa confusão a parte fluídica sai perdendo. Por isso é que os fluidos em um processo digestório complexo saem ou vamos falar em termos de tonalidade, saem em tonalidade escura, ou ele sai numa frequência muito abaixo da que deveria sair, portanto, baixa e perde a sua eficiência. Então, quando se fala, não, e comer carne, tem gente que quer que a gente seja peremptório. Um dia eu estava aqui em Pernambuco, e uma amiga que eu nem sabia, ela é vegana, ela disse, eu não concordo, você tem que dizer que não pode comer carne de jeito nenhum, dia nenhum, hora nenhuma. Eu disse, mas como é que eu vou dizer isso se eu como? Mas você era o primeiro a dar um exemplo. Eu digo, está difícil. Eu posso até dizer, olha, os veganos estão dizendo que é para a gente não comer de jeito nenhum e eles devem ter estar certo. Mas eu não recomendo porque até hoje ainda não consegui. Então, vamos devagar como andou. Mas o gástrico realmente repercute. Se você vai aplicar um passo, eu não comi carne, mas comeu muito, está complicado do mesmo jeito. Porque a gente se fixou tanto na carne que perdemos a referência dos outros. E tem coisas que a gente precisaria amadurecer em termos de mente. Eu, particularmente, não posso tomar café com cafeína, porque a cafeína em mim, ela altera a minha pressão. Então, eu não tomo cafeína. O meu café é descafeinado. Mas uma pessoa que não tenha esse problema e que tenha fadiga fluídica, há um caso particular. Você tem fadiga fluídica e não tem problema com cafeína. É um dos elementos bons para ajudar na recuperação da fadiga fluídica, uma boa cafeína. Do mesmo jeito que eu digo assim, também é muito bom para quem sofre de fadiga fluídica beber água de coco.
vírgula, desde que não tenha diabetes. Então, as coisas, às vezes, elas são difíceis da gente dizer, porque tem o foco, mas também tem as adjacências, e nem sempre você se lembra de dizer as adjacências. Então, água de coco é muito bom para quem tem fadiga fluídica, mas não vai tomar um tonel de água de coco que não vai resolver. Então, beba água de coco, tome um café com cafeína e caminhe. E aí, uma vez eu escrevi um artigo, coloquei assim: e caminhe de preferência numa beira de uma praia. Aí a pessoa disse: onde eu moro não tem nem rio. Aí pronto, realmente meu artigo agora foi por lixo, porque, lógico, eu morando em Natal, eu vou pensar em você caminhar onde? Nas ruas de São Paulo? Não vou me lembrar disso. Eu me lembro de você fazer uma caminhada na beira do mar. Mas para quem está lá no centro de São Paulo, quer caminhar, diz: pronto, agora eu não posso sair da fadiga fluídica, porque Jacó disse que tem que ser na beira do mar. Como às vezes é difícil a gente pensar com a cabeça de todos. Por isso que um grande psicanalista, Lacan, que inclusive eu não gosto muito da escola de Lacan, é complicado demais para a minha cabeça. Lacan, ele diz uma frase muito interessante, muito: você sabe o que você diz, mas você não sabe o que o outro ouviu. E é verdade, você acaba de dizer uma coisa, quem ouviu, ouviu outra. Dependendo da sua entonação, dependendo do que você está falando, como você falou, você diz uma coisa e já se entende outra. São as chamadas adjacências. Então, os centros básicos são esses. Mas esses centros não são só eles. Existem mais. Existem mais tanto na frente como atrás. Aqui a gente poderia na frente já colocar uma penca de centros. Que tem. Por exemplo, alguém que vai trabalhar apenas cabeça. Então você vai trabalhar apenas frontal e coronário. Certo? Dentro dessa escola aí, sim. Mas se você for numa escola mais preciosa, você vai ver que você tem 2 centros aqui, um de cada lado. Você vai ver que tem 2 centros aqui sobre as mandíbulas, sobre o encontro. Você vai ver que você tem centros nos ouvidos. Fica lá, não? Estou só vendo uma mão fazendo assim, porque eu estou contra a luz. Se eu não ouvi errado, eu acho que você estava no gástrico. Eu falei gástrico? Não, eu estou falando se cuidando só da cabeça. Antes. Sim. Porque você vinha pausando e foi no gástrico. Eu acho que não Ok, ainda faltam os outros, beleza. Então, fechando aqui o exemplo, se a gente for pensar só aqui, eu não só tenho 2. Dependendo do meu nível de conhecimento, do meu nível de profundidade, do meu nível de experiência, e então se basta diferente. Se eu pensar como acupunturista, já vai ter um outro caminho, já vou ter vários pontos aqui no braço, e cada ponto desse meridiano aqui que passa tem correspondência um com o baço, outro com o fígado, e por aí vai. Agora, eu entrar na briga de que isso é o que não é muito melhor. Quer discutir? Então vá fazer, experimente. Seja você o paciente, seja você o acupunturista. E aí nós vamos ver que realmente tem conexões. Então tem todo esse universo para ser visto. Então, além desses que eu tinha parado no gástrico, aí temos o esplênico, que está aqui na altura do baço. O esplênico, como usinador, é isso que eu digo, ele tem uma energética muito boa para alguns determinados tipos de problemas. E normalmente existe uma situação que é meio que recorrente nele. Eu não posso dizer que é universal, mas é recorrente. Quando se usina no esplênico, a gente sente uma dor no fígado, que está do lado oposto. Então, são coisas que a prática que vão mostrando. Então você começa a aplicar um passe e seu fígado começa doendo, aquela dor fina que dá aqui desse lado. Algumas vezes, eu não vou dizer todas, mas talvez até na maioria das vezes, é sinal de que o esplênico está usinando energia. Não quer dizer também que todo mundo que usina pelo esplênico vai sentir isso, mas é mais comum em quem não tem no esplênico a usina mais forte, sentir essa dor do lado direito. Tanto que às vezes a gente diz assim: o meu esplênico aponta para cá. Mas aponta para cá porque é onde ele responde, porque na realidade ele está entrando no baço. Okay? E por fim o genésico.
O genésico, como o próprio nome diz, é o centro que gerencia toda a parte genésica. Mas em toda a parte genésica, vamos ver qual é a principal função do genésico: criação ou cocriação. Portanto, é um centro que tem uma energética fantástica no sentido de formação. Raciocinem comigo. Ao longo desses últimos milênios, a gente tem absorvido a ideia de que o sexo é pervertido, infelizmente. E aí o que a gente tem no sexo? Sempre uma perversão, sempre. Mesmo que você diga, não, eu estou em casa com minha mulher, está tudo bem e tal, mas eu hoje olhei para ela, opa, não pode, isso não. Ou seja, eu não estou falando de hoje nem de uma casa espírita, eu estou falando do nosso universo. O homem, inclusive, podia tudo e a mulher não podia nada. Ele podia ser bandido e ela seria impura por qualquer coisa. Ou seja, o sexo, como é entre os dois, estava sempre na berlinda do erro. O que foi que aconteceu com as nossas fontes genésicas fluídicas ou energéticas? Atrofiaram. Simplesmente elas atrofiaram. Porque a gente começou a colocar implicações além do que a gente poderia saber. E a implicação mais sutil que veio é a mais complicada de todas: sublime o sexo. E como é que se sublima o sexo? Sublimando. Sublimando como? Sublimando. Sim, mas de que jeito? E aí a gente vê que colocam a gente num fio de Ariadne. A gente não sabe quando sair, é uma verdadeira encruzilhada. Como é que eu vou sublimar o sexo? Tendo relações? Não tendo relações? Muito bem, uma pessoa que não tem relações e fica louca por conta disso. Porque tem gente que enlouquece, porque está privada de fazer uso de uma função natural sua. Como é que a gente fica? Não, então é você ter de forma moderada. Sim, mas eu não sou casado, eu não tenho um parceiro constante. Se for mais de um, então é prevaricação. Tá bom, então eu faço o quê? Eu me resolvo sozinho? Não, isso também é pecado. Ou seja, é uma coisa que parece que a humanidade resolveu não discutir e condenar todo mundo. Condena todo mundo. Porque Deus colocou o sexo para a gente se perder. Ele não tinha o que fazer. E sabe, está todo mundo bem, está todo mundo legal. Como é que eu vou colocar a maçã e a serpente? Coloca no meio das pernas que dá certo. Pronto, e aí desgraçou a vida de todo mundo. E não é desse jeito. E o que foi que aconteceu, trazendo bem para o nosso ponto energético? Eu sei que isso aqui vai abrir espaço para mil questões. Você deveria ter dito isso, deveria ter dito aquilo, deveria ter pensado aquilo. Eu posso até ter pensado nisso tudo, mas vamos ficar aqui no magnetismo. O que aconteceu? Nós perdemos uma grande usina energética, que é a usina genésica. Porque aquilo é uma caixa de pecado. Aquilo é uma caixa de perversão. Aquilo é tudo que não presta e que a gente tem que conter. Aí virou o que o sexo? O sexo para a gente virou algo impróprio. E isso foi péssimo para a civilização. As civilizações foi péssimo. Porque a gente ou viveu o desregramento generalizado ou a castração generalizada. A gente não soube conviver com o meio disso. É tanto que, historicamente, se a gente acompanha a humanidade, a gente vê, teve um período em que nada era permitido, e foi substituído por um outro período em que tudo era permitido, e nenhum dos dois períodos estava certo. E hoje, o que é que a gente vive? Hoje, 2019, exatamente o mesmo conflito. Uns grupos querem tudo de qualquer jeito e do jeito que for, e os outros de jeito nenhum, tem que ser tudo castrado como era antes. E não se entende, ninguém se entende, parece que é uma briga infinita. Aí você vai fazer um passe e você sente uma excitação genética. Imagina que complicação. Você está aqui na frente de uma pessoa que você vai fazer um magnetismo, uma sessão magnética com ela. Você reza, pede força a Jesus, pede bênção divina, evoca os bons espíritos. Agora nós vamos aqui para um bem generalizado. Vamos. Aí você sente um negócio lá. Ali, aquele canto. Como é que fica?
Porque a gente não pode nem dizer o nome, porque se disser o nome, o pessoal mata a gente. Você vai aplicar um passe sentindo um negócio estranho ali. A gente morre de medo. Porque não é possível, eu não estou pensando em nada, eu não estou querendo nada. Jesus, o que é isso? Só pode ser uma obsessão. Pronto, aí a gente chama o obsessor, porque ele não estava, até ali ele não estava. Aí a gente evoca ele, venha meu obsessor para cá, aí ele chega. Aí olha assim para você e diz, quem diria, com essa carinha de santo, rezou e tal, e agora o que você está sentindo? Aí ele provoca mesmo. Ou será que não é assim? É assim. Por quê? Porque a gente não suporta uma excitação, porque não existe uma outra palavra. O que é uma usinagem? Imagina aqui uma usina, vamos imaginar uma usina como sendo uma bomba ou um motor. Quando é que começa a usinar? Quando ele entra em giro. É exatamente o que acontece aqui. Você está aqui numa boa, aí você vai aplicar um passo, aí aquele negócio aí, Jesus Cristo, o que é isso? Aí você diz, meu Deus do céu. Agora, eu dizer isso aqui hoje, no Leão, na minha casa, aqui com vocês, é fácil. Vocês imaginam eu chegar num centro espírita e fazer uma palestra? Meus irmãos, eu fui aplicar um passo e senti um negócio lá dentro. Já viu, eu vou sair de lá expulso com a cruz nas costas. Porque não dá para a gente discutir, porque parece que ninguém pensou ou é proibido falar nesse assunto. Muito bem. O fato é que o genésico existe. E aí eu até já coloquei, eu acho que foi no livro Cure-se, essa reflexão. Se a gente toma a transformação de matéria em energia, da lei de Albert Einstein, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, nós temos nessa equação que a quantidade de energia, ela é o resultado de uma multiplicação de um número muito grande elevado ao quadrado, que é 300 mil quilômetros por segundo elevado ao quadrado, que é a velocidade da luz, multiplicado por um número que é variável, é o único número que é variável, que é a massa. A massa, ela depende da densidade. Quanto mais denso, mais massa. Quanto menos denso, menos massa. Como o nosso centro mais denso é o genésico, significa dizer que uma energética genésica, o potencial dele em transformação no resultado final é muito mais valente do que uma outra, vamos dizer, laríngea, que é de baixa frequência, que é de alta frequência, portanto de baixa densidade. Mas em vez de a gente saber disso, eu não recebi isso tecnicamente, já, então por que eu não uso? Porque eu não consigo usinar com o genético. Então essas são as dificuldades que nós temos. E que um dia, numa encarnação dessas, a gente supera, mas até lá, vamos que vamos. Mas independente desses, na frente a gente tem um outro que hoje não dá mais para descartar, que é o umbilical. O centro umbilical, ele fica aqui abaixo do umbigo, literalmente abaixo. E ele hoje, em termos de terapia magnética, ele é muito mais usado pelo seu reverso do que por ele mesmo. Porque o reverso do umbilical chama-se Men-Men, que também vem de culturas ancestrais. Allan Kardec falou isso? Não. André Luiz falou nisso? Não. Qual foi o espírito que falou nisso? Que eu conheça dos espíritas nenhum. Mas existe? Existe. Não importa que alguém tenha falado ou que não tenha falado. Existe lá o umbilical e atrás dele existe o seu reverso que se chama Men-Men. A gente tem duas opções: trabalha com a hipótese de que ele existe ou deixa ele de lado e não mexe nele. Só antecipando um pouco, no nosso livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, a última, a mais recente edição, que saiu agora no final do ano, eu abordo a questão da síndrome do pânico, que a gente já vinha lutando com a síndrome do pânico há muitos anos e não saímos do canto. As pessoas vêm para o tratamento da depressão, melhoram, mas o pânico não abandona. Então tinha um vínculo a mais, além do que a própria terapia da depressão já tratava. Até que um dia, trabalhando o umbilical e o seu reverso, que é o Men-Men, ali a gente chegou na zona onde estava como que retendo a energética da síndrome do pânico.
Ótimo, que legal. Se eu acreditar que não existe e eu não vou fazer nada, as pessoas que têm pânico vão continuar com pânico mesmo. Porque o pânico ninguém consegue tirar mesmo. Mas se eu acredito e vou investigar, de repente eu consigo o que ninguém estava conseguindo, tirar as pessoas de síndrome do pânico. Então, tem ou não tem? Aí eu faço igual o coro com que Allan Kardec disse: não importa que você aceite ou você não aceite, o fato é que existe. Que é mais ou menos assim, chega uma hora que não tem jeito, não adianta eu dizer que creio ou que eu descreio. O que adianta é, existe ou não existe? E se existe, o que é que você faz com esse saber? Porque também às vezes só saber, ou só dizer que acredita, também não vai gerar nenhuma modificação se você não fizer nada. Então nós temos, além dos 7 básicos na frente, nós temos mais o umbilical. E aí a gente, caminhando com o estudo do magnetismo, a gente bate numa outra realidade, que era uma realidade que vem de muito antiga. Quando a gente ouve falar de Hermes de Trismegisto, a gente encontra que a 5ª lei dele fala de que tudo que flui, reflui. Quando a gente avança e chega nas leis de Newton, nós encontramos que existe uma lei chamada ação e reação. Quando a gente vai a Lavoisier diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Muito bem, e o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo tem um fluxo. Quando a gente chega nas teorias de Mesmer, e que depois vai bater nas teorias de Deleuze, a gente encontra de novo a hipótese do fluxo e do refluxo. Só que nesses 2 últimos não foram descritas como tais. Elas simplesmente são decorrentes do próprio exercício do magnetismo. Porque até Deleuze não se tratava de determinados tipos de enfermidades do sistema nervoso, principalmente os casos de convulsão, qualquer tipo de convulsão, magnetismo não tratava. Deleuze insere as regras perpendiculares, técnicas perpendiculares. E as técnicas perpendiculares, mesmo sem ele ter definido o padrão, elas giram no fluxo e no refluxo. E aí até mesmo por uma questão de ordenação, nós encontramos o fluxo nos centros frontais e o refluxo nos centros dorsais. Então nós temos o fluxo ou reverso como definindo frente e verso. E aí nós temos a necessidade agora não só de pensar nos 7, como mais o 8º, que é o umbilical, e agora pensar nas hipóteses do que está atrás. E a gente teria muitas opções, começar a sair escaneando isso, fosse porque o mecanismo fosse de dupla vista, tato magnético, ou até mesmo, hoje em dia já tem alguns aparelhos que medem determinados giros de centros. A gente poderia simplesmente ir adivinhando onde eles estavam e nomeando. Ou então a gente iria recorrer do que já tem mesmo, porque já tem. Então nós temos, aí o boneco está colocado de costas. Então nós temos lá em cima o humeral, temos no meio o meng-meng e temos embaixo o básico. Com exceção do meng-meng, o humeral e o básico, esses já eram descritos, não por André Luiz, mas eram descritos por outros estudiosos, inclusive aí incluindo-se Edgar Armond de São Paulo. Então existiam esses. E o meng-meng como sendo a grande ponte entre eles dois. E aqui a gente começa a ter confluências de outras origens. Quando se fala da energia Kundalini, principalmente na escola que diz que a Kundalini é uma corrente ou um fluxo serpentino que vem de baixo para cima, isso está a descrever literalmente o sistema de refluxo.
Porque a energia ela entra ou começa em alta frequência, coronário, vai adensando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genético. Quando ela chega no genético, ela está no auge da densidade. Então ela tem que passar para um outro centro de alta densidade, que é o básico. Então a energia sai do genético, vai para o básico. E o básico então inicia o processo de reconversão e manda sob forma espiralada ou então vorticoide para cima. E essa energia então ela vai sendo serpenteando, passa pelo reverso do umbilical, que é o mini-men, sobe até o humeral. No humeral recebe uma nova reconversão para ir para alta frequência, para poder retornar para o coronário. Então aí nós tínhamos um quadro completo. Só que para aceitar os 7 já estava difícil. Agora você já não tem mais 7, você tem 8 na frente e 3 atrás, o que é muita coisa. Mas será que é tanta coisa assim? Volta mais uma vez para o mesmo problema. E como é que a gente lida? Quando começamos a cruzar com as doutrinas orientais, não as doutrinas orientais por serem do Oriente, mas as orientais porque já foram experimentadas em milênios, aí a gente começa a perceber que tem mais coisas que têm escapado da nossa análise. Uma dessas coisas se chamam os nadis, ou as interconexões entre os centros e as interconexões entre os elementos do corpo. E aí já vai os centros, os elementos, os órgãos, os plexos, e aí o universo sai se ampliando e se embaralhando ao mesmo tempo. Mas quando é que eu, aplicando um passe, eu vou precisar saber do que é isso? Bom, se você só aplica aquele passe em final de reunião, que você manda a pessoa rezar um Pai Nosso, ela vai embora, você não precisa saber muita coisa mesmo. Agora, se você quer saber o que você está fazendo e o que você pode esperar, aí você vai ter que ter mais detalhes. Você vai ter que ter ideia de um dia desenvolver um pouco o tato magnético para perceber se as energias estão fluindo ou se elas estão ficando obstaculadas em alguns pontos. Você vai ter que ter uma percepção para saber se a energia que não está chegando num ponto é por conta do outro estar congestionado ou é por conta de um bloqueio intermediário. Porque você trabalhando, em alguns casos, só pontos básicos, você pode não resolver alguns problemas. Aqui no Leão, nós tivemos durante um bom tempo reunião de evocação para evocar espíritos que trabalhavam com magnetismo para dar resposta de perguntas que a gente não sabia. Porque às vezes vocês assistindo um encontro como esse, pensam que eu tenho todas as respostas. Nada, eu tenho dúvidas que vocês nem imaginam. Só que são dúvidas que era bom que alguém que tivesse uma outra visão trouxesse. E de repente eu não sei como é que o mundo espiritual veria determinadas problemáticas. Porque para a gente aqui é muito fácil. Não, a pessoa não ficou curada porque é um problema kármico. Palavra não espírita. Não, a pessoa não está curando porque já veio na sua programação reencarnatória. E você leu a programação dela? Como é que você sabe que é isso mesmo? Porque a gente de repente parece que com essas desculpas a gente se forra de segurança. Sim, se tiver no programa kármico dela, o programa reencarnatório, ou o que seja, eu vou tentar milhões de vezes e milhão e uma vez ela não vai ter resultado. Mas não vai ser porque eu não tentei, vai ser porque a pessoa realmente tem um problema. É diferente de a gente simplesmente dizer, se a pessoa tiver de ficar boa, vai ficar boa. Tinha uma pessoa que me dizia muito uma frase: Deus protege os inocentes. Eu dizia, como? Não, se você está fazendo erro e você não sabe que está fazendo erro, não dá nada errado. Eu digo, tá bom, então eu fosse assim, eu colocava todos os motoristas sem nunca estudar para dirigir. Ninguém vai para a autoescola nem nada.
Vai todo mundo dirigir sem nem saber o que é marcha, acelerador, nem nada, porque são inocentes. Se acontecer alguma coisa, Deus protege, não é assim? Aí disse, mas você também exagera. Eu digo, não, eu só queria entender se a regra é geral, se ela é só específica. Porque isso é uma desculpa que a gente dá. Porque aí eu erro, e aí eu fico tranquilo, porque não fui eu que errei, porque Deus me protegeu. Eu me lembro de um bandido aqui no Ceará que foi preso, e aí veio um repórter. Quando o repórter entrou, que olhou para ele, disse, rapaz, você de novo? Ele disse, pois é. Eu disse, mas rapaz, eu acho que faz 2 semanas que você estava aqui. Mas não é, rapaz, e os caras me pegaram? Eu disse, mas rapaz, não é possível. E agora? Ele disse, agora eu tenho que ficar aqui uns dias, né? E se você for solto? Eu vou ter que fazer de novo, não é a minha profissão? Ele disse, mas rapaz, você não pode ter uma profissão como essa. Ele disse, que profissão eu vou ter? Desde menino eu só faço isso. Agora a minha profissão é fina. Ele disse, como que é fina? Olha, eu não ataco ninguém, não bato em ninguém, não ameaço ninguém, não dou tiro em ninguém. Se a pessoa der bobeira, eu tiro, pronto. Então, é um negócio toma lá da cara. De vez em quando alguém me pega. Ele disse, o cara perguntando, ele disse, E dessa vez, ele disse, rapaz, dessa vez eu acho que eu dei uma bobeira. Ele disse, o que foi? Ele disse que todo dia quando de manhã eu me levanto, eu vou faço um Pai Nosso, e aí diga assim, meu Deus, nego velho que vai trabalhar, me proteja, para não acontecer nada de mal. Então eu já saio protegido por Jesus. Ele disse, e aí, como é que fica essa história? Ele disse, pois é, rapaz, eu acho que eu não rezei hoje. Aí eu saí desprotegido. Ou então a reza do outro foi mais forte do que a minha. Ou seja, ele não é ladrão, nem é bandido, nem é coisa nenhuma, é o trabalho dele, a profissão. E já que pegaram, então ele fica ali mais uns dias, depois volta de novo. Ou ele não sabe fazer outra coisa. Bem fácil. Se você pergunta com frieza total da análise, essa pessoa tem fé, acredita em Deus? Lógico que sim. Ele está trabalhando honestamente. Que ele seria desonesto, pegasse um revólver e colocasse na cabeça de uma criança, não sei. Aí era agressão, mas não, ele não agride psicologicamente ninguém. Você vai andando, a sua carteira está aqui fácil, aí ele bate assim, você não se incomoda, ele bate 2 vezes, você não se incomoda, a terceira a carteira desaparece. Quer dizer, ele não fez mal nenhum a você, só que aquela carteira estava sobrando na sua mão, vem para mim, estou precisando. Estou passando numa banca, aí está lá um monte de fruta, o dono da banca está lá dentro, eu com fome, ele passa a mão na fruta e vou embora. Ok, a gente precisa entender o que a gente tem que fazer. Muita gente fala assim, já quando você faz seus cursos, você não fala em prece, você não fala nos espíritos, você não acredita nisso, eu acredito em tudo. E sei que se eu não faço uma boa prece me atrapalha, eu me perco. Sei que se eu não evoco os espíritos fica difícil. Mas como eu estava dizendo, a gente tinha uma reunião de evocação aqui no Leão. Para quê? Para perguntar a eles o que era que acontecia. Até que um dia um chegou e disse, essa história todo mundo aqui conhece, olha o sifão. Eu digo, que danado é o sifão? Ele queria dizer que eram os fluidos densos de muitas pessoas que, em vez de refluírem, começam a se precipitar nos membros inferiores. E faz todo o sentido do mundo. Por que faz sentido? Por 2 motivos. Um meramente físico. O que é denso, pela lei da gravidade, tende a ir para baixo. Primeira lei. Segundo, dentro do sistema circulatório, nós sabemos que à medida que nós vamos passando o tempo de uso, por mais que a gente goste de dizer que a gente não está velho, está só experiente, os vasos dos membros inferiores, aquelas ventosas que eu não sei o nome técnico, elas começam a endurecer. E aí começa a reter determinados líquidos, por isso que tanta gente demacia as pernas. E precisa às vezes de noite chegar a colocar as pernas para cima. Por quê? Porque os retentores já não retêm mais. Agora não retém nem líquidos, nem energias, nem fluidos. E aí o que era que estava acontecendo? Vários pacientes aqui não tinham um progresso maior porque estavam retendo fluidos densos nos membros inferiores. Só que a nossa orientação até então era o quê? Bom, nós temos 7 principais.
Vem do alto da cabeça até o genésico. E do genésico para baixo? Não precisa. Você zera o genésico e já está tudo zerado daí para baixo. Aí vem um espírito dizendo: e por que você não olha para o restante? E se tiver precipitado os lenços fora do lugar? Aí veja que camisa de força a gente entra. Se não estão aceitando nem os centros de força, imagina a precipitação fluídica nos membros inferiores. Aí o que você pode fazer? Ter uma postura científica. Vou experimentar. Vou experimentar para ver se eu fazendo ajuda, ou se eu não fazendo não altera em nada. Foi o que nós fizemos aqui no Leandro. Nós começamos a experimentar. E quando experimentou, de 5 pessoas que não reagiam mais, 2 não reagiram, 3 reagiram imediatamente. Ou seja, o espírito tinha razão. A informação magnética que nós tivemos e que nós passamos a entregar veio por orientação espiritual. Portanto, não é que a gente despreze os espíritos, mas tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido, tem que ser um convite de experimentação. Mas se você quer progredir, como é que você vai progredir se você não experimenta? Porque a gente poderia muito bem fazer assim, que eu acho que tem muita gente que faz. Ah, quem foi o espírito? Não disse o nome. E veio através de quem? De fulano. Fulano. Pronto. Desgraçou tudo. Pronto. E aí, como é que a gente vai para frente? Jesus não condenou o julgamento. Jesus condenou a condenação. Vocês sabem disso. A gente usa a frase: não julgueis para não ser julgados. Mas Jesus disse isso no sentido de que, olhe, cuidado, porque você fazendo isso também você está sujeito à mesma regra. É uma regra única. Mas o que ele condenou mesmo foi a condenação. E o exemplo maior é exatamente na mulher que estava na praça sendo apedrejada. Depois que todos que iam apedrejar foram embora, aí ficou ele e a mulher. Como é que é o diálogo? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Não era julgar. Primeira coisa. Aí a mulher diz: eles se foram. Aí o que é que Jesus diz? Eu também não te condeno. Se ele tivesse terminado aí, teria acabado tudo. Mas aí ele acrescentou mais um detalhe. Qual foi o detalhe? Vá. O ponto final ainda poderia ter ficado bem aí. O problema foi quando ele disse: e não peque mais. Ou seja, ele julgou também. E por que ele julgou? Porque é natural, é da natureza você julgar. O julgar em si não é pecado. O problema é da condenação. A questão nossa é que a gente condena de saída. Não, essa mensagem veio por quem mesmo? Pronto, condenou. Não foi uma questão de julgamento, foi uma questão de condenação. Aquela pessoa é indigna de trazer uma mensagem. Isso é péssimo, porque aí a gente se perde. Perdemos a oportunidade e perdemos a mensagem. E quando a gente fica nessa história de não julgueis para não ser julgados, e colocando que ninguém deve julgar, se ninguém deve julgar, não deve mais ter análise nem comparação na vida. Porque todo julgamento é uma análise, todo. É lógico que eu tenho que analisar. Nossa, fulano é muito lento. Por que eu estou dizendo demais? Não, estou dizendo que ele é lento. Por que eu estou dizendo que ele é lento? Porque tem um colega dele que faz 3 tantos do que ele faz ao mesmo tempo. Ele é lento. Sim, mas então se ele é tão lento, por que você ainda está com ele? Porque em compensação, cada ideia que ele tem é melhor do que 20 do outro. Ah, então ele é lento nessa hora, mas é ótimo naquela outra. Então eu estou apenas analisando. A mesma coisa, alguém olha para outra pessoa e diz assim: nossa, esse cabelo seu não ficou bem com você. Ela não está dizendo que você é ruim, que você é feio, que você... Não, ela está dizendo somente que aquele cabelo, na ótica dela, não ficou bem. Ah, mas eu gosto do meu cabelo assim. Que beleza, maravilha. Vou começar a ver com seus olhos. Acabou-se o problema. Mas normalmente quando você diz que o outro não ficou bem com aquele cabelo,
O outro já diz assim, e o seu? Ou seja, já entrou para o campo da competição e aí vai cair na condenação. Estava até passando hoje uma reportagem, hoje ou foi ontem, negócio de cabelo. As pessoas estão perdendo o cabelo muito cedo. E eu fico pensando, será que tem gente que perde cabelo cedo? A gente diz, né, vulgarmente, quem perde cabelo é porque tem muita preocupação. Hoje em dia, desculpa, já não é mais essa, não é o uso de chapéu, estira, encolhe, muda de cor, transfere de um lado para o outro. Hoje em dia o negócio é complicado. E tem umas químicas que aquilo, você depois de desencarnado, você quer ir para o mundo espiritual e a química está dizendo, fica aqui, você fica preso ali no fundo. Enquanto a química do cabelo não saiu, você não sobe. Porque, pelo amor, estou dizendo uma asneira, tá bom, desculpe. Mas eu pensaria 2 vezes antes de meter muita química na minha cabeça. Porque eu já penso tanto, que se eu ainda colocar a química aqui. Um dia desse, quando teve uma pessoa aqui no Leandro, disse assim, agora por que você não pinta seu cabelo? Eu disse, pintar de branco? Eu disse, não, branco já está. Eu disse, não, meu cabelo não está branco. A minha menina caçula tem 5 anos de idade, ela olha para mim e diz, papai, seu cabelo grisalho é tão lindo, olha só. Aí para que eu vou pintar? Meter química. Na hora que eu meter química no meu cabelo, as pessoas vão dizer, esses espíritas são muito vaidosos. E viu como ficou feio? Porque fica feio. É um negócio impressionante. Em mim, estou dizendo em mim. Em vocês não, em vocês fica a coisa mais linda, não é aqueles cabelos azul, roxo, mecha amarelada, é uma coisa linda. É um negócio muito lindo. Eu acho muito lindo. Vocês não acham, não? Interrelações dos centros vitais. Aqui onde começa mesmo um ponto bom para a gente pensar tecnicamente. Vocês sabem que na programação, essa programação que vocês receberam, ela é uma programação, vamos dizer assim na gíria, meio boca, né? Porque a gente vai andando de acordo com o que a gente vai encaixando dentro de um contexto. E dentro desse contexto tem a parte prática. Quando eu faço esse curso só para a parte teórica e só no final de semana, eu já estaria lá no fim da linha já, perto, né? Porque aí só teria amanhã de manhã. Mas não é o nosso caso. Então a gente tem que deter um pouquinho o passo em determinados pontos como é esse. Interrelação de centros de força. Essas interrelações, elas existem de forma direta e de forma indireta. De forma direta é bem fácil. O coronário administra todo mundo. Inclusive, quem está dizendo que centro de força não é matéria espírita, diz que o coronário não administra nada. Eu acho tão engraçado. Vamos voltar para a teoria de André Luiz Berlins. O coronário administra todos os outros. Logo, ele tem relação com todos os outros. Senão, não seria possível. Mas o primeiro centro que ele se relaciona é com o frontal. E aí a gente encontra que há um ponto comum entre eles dois. Se a gente falar em termos de glândula, é a pineal. A pineal é comum aos dois. E não só a pineal. Na maioria das situações neurais e as situações em termos de divisões de cérebro, quase todas são administradas pelos dois centros simultaneamente. Tanto que pessoas com experiência, que trabalham a parte cerebral, seja para que for, para cuidar de tumor, interconexão, religação, sinapse, seja o que for, é comum trabalhar com as duas mãos. Num princípio, quando a gente está começando nessa arte, a gente coloca uma mão como se fosse um anteparo da outra. Era como se a gente precisasse de um aferimento, e eu então projetaria algo, e aqui seria como uma chapa de um raio-x, por exemplo, que vai ver toda a projeção do que eu vejo, do que eu projeto, para ver como é que isso resulta. Lógico que não é isto, eu estou dando apenas como uma imagem. Então, muitas vezes a gente está como que escaneando, procurando uma zona
e com uma mão você não consegue, com a outra você daqui a pouco chega. Opa, encontrei o hipotálamo. Se o outro conhece um mínimo de fisiologia, ele já pergunta assim, o esquerdo ou o direito? Porque são diferentes, existem os dois e as funções podem ser diferentes. E aí depois você descobre que, por exemplo, no relação ao hipotálamo, de repente, um é atributo para determinada gerência do que o outro. Mas sem o outro, essa gerência cai de eficiência. Muito bem, só que eu não sou médico, não estou dentro do cérebro, nem tenho essa noção. Magneticamente eu posso mapear. Se eu estou usando só uma mão, é mais difícil fazer determinados mapeamentos. Muitas vezes com duas eu vou direto lá. Ou eu posso me aprimorar de tal maneira que pelo frontal eu domino todo o acesso dele e checo via coronário. Ou o contrário, tento procurar todas as atribuições pelo coronário e venho com o frontal para aferir ou medir aonde estão os campos de atuação. Então aí tem duas relações muito íntimas, coronário e frontal, e que quando a gente entra na parte neurofisiológica são fundamentais. Como é que eu quero magneticamente trabalhar numa zona tão delicada e tão rica ao mesmo tempo, como é o cérebro, sem eu ter um mínimo de percepção dessas zonas, ou então ficar limitado a dizer, não, o perispírito resolve tudo, e portanto, deixa que ele vai resolver. Estou dizendo que a gente deva ir competir com neurocientistas, neurofisiologistas, neurocirurgião? Não. Eu estou dizendo que nós temos uma possibilidade que eles, porque não querem, não têm. Então a gente pode sim, a gente pode investigar. Aqui no nosso grupo, hoje, e não é no Leão, no grupo que está aqui participando, nós temos um médico que está desenvolvendo e está para começar mesmo para valer uma pesquisa médica com magnetismo. E aí a gente se pergunta, nossa, mas que legal um médico vir fazer um curso desse para ver como encaixar melhor as possibilidades de fazer investigação. E lamentavelmente a proposta dele no ano passado era que agora em abril deste ano, lá no Porto, ele fosse levar já algumas conclusões, que ele disse que infelizmente atrasou, mas vai levar conclusões inclusive com respaldo da própria pesquisa que ele vai fazer no próprio ambiente de trabalho, que é um ambiente clínico, médico, em hospital. Ou seja, se você tem disposição a investigar, está aberto o universo. Se você quer se fechar somente no seu saber ou no seu desconhecer, você se fecha também não faz coisa nenhuma. Porque quem é dessa área de neurológica, nossa, esse universo é fabuloso, é acima de fabuloso. Agora, ou a gente se dispõe a entender e a trabalhar, ou não. Aí como é que a gente vai falar de ligações do cérebro, se você não sabe nem anatomicamente como dividi-lo? Vamos dividir o cérebro em 6 partes, como o João costuma fazer, e normalmente ele já apresentou isso em alguns M's. Como é que eu vou dividir o cérebro em 6 partes? Quem é que está no primeiro quadrante, no terceiro e no sexto? Ah, eu sei lá, isso é muito complicado. Ah, tá bom, então, se você não está querendo entender isso, não queira mexer muito nessa coisa, porque dá trabalho. Como é que eu posso mexer no cérebro de uma pessoa que já está com Alzheimer? Isso é uma pergunta super corriqueira. A pessoa escreve para saber como tratar um portador de Alzheimer. Como se a gente tivesse assim, no ponto X você põe um dedo por 2 minutos, no ponto Y põe um dedo por 5 minutos. As pessoas querem isso, só que isto não existe. Para você trabalhar Alzheimer como deve ser, você vai ter que ter, quer queira ou não, algumas noções de neurologia, algumas noções espaciais de um cérebro e seu funcionamento. Ou então comece a se aventurar. Você vai descobrir que algumas coisas estão erradas, vai ser péssimo para o paciente, e você vai descobrir que algumas coisas dão certo, mas você não vai saber o porquê que deu certo.
Aí nós vamos ter leituras, vamos ter programas técnicos para assistir, em vez de ficar assistindo novela, vai ter que procurar canais que estão pesquisando isso. Isso leva tempo. Mas se você tiver entusiasmo, você vai em frente. Se você não tiver, qual é o medo que eu tenho da ciência de repente descobrir uma coisa que eu não descobri ainda? Nenhum. Porque se ela descobrir que está funcionando, facilitou o meu trabalho. E qual é o medo que a ciência tem da gente descobrir alguma coisa que eles não sabem? Porque eles simplesmente não acreditam. Sim, mas só que a gente resolve. Foi o caso da depressão. A depressão é um problema da cabeça. E a depressão magneticamente é um problema do esplênico. E como é que fica? Não fica. Você não quer tratar, não quer considerar, não considere. E espere que um dia a história vai te mostrar isso, lá na frente. Do mesmo jeito como a ciência já mudou de ideia, por exemplo, sobre ovo. Ovo foi o pior alimento que tinha. Hoje, ovo, mais de quem viu sem comer ovo. A mesma ciência que condenou hoje, eleva. Então, o nosso detalhe não é ficar presos ou soltos, é a gente ter objetividade no que a gente quer. As inter-relações entre um coronário e um laríngeo são estreitas também. Por quê? Porque esses três centros, coronário, frontal e laríngeo, são de alta frequência. E como o coronário se relaciona com todo mundo, ele tem uma relação muito fina com o laríngeo. Tanto que ao laríngeo é indicado por várias escolas como o centro da vontade. Mas espera aí, a vontade é um atributo do espírito. Como é que alguém ousa dizer que o laríngeo é que é o centro da vontade? É porque o laríngeo é quem expressa melhor a vontade do espírito dentro do campo fluídico ou energético. Aí as pessoas, quando não querem, elas pervertem tudo. Quem já se viu um laríngeo deter a vontade de ninguém? É a mesma coisa que vocês dizerem assim. Jacó está falando, eu não sei para que tem aquele negócio na frente dele. Para que aquilo? E para que aqueles negócios pretos do lado? Porque quem fala não é ele? Então ele vai falar aqui, não. É a mesma coisa? Não é. Porque aqui fica amplificado, você pode aumentar, pode diminuir, pode fazer o que você quiser, aumenta grave, tira agudo, põe agudo, tira médio. Você faz aqui um monte de opções, usando um microfone e caixas. Sim, mas de quem é a voz? É da boca de Jacó? Não, não é da boca dele. É do corpo de Jacó? Também não é do corpo de Jacó. É do perispírito? Também não é do perispírito. É do espírito? É. Sim, mas ele, para se pronunciar aqui desse jeito, ele precisa do perispírito, do corpo, das condições vocais e para todo mundo ouvir de uns aparatos complementares. Qual é o problema? O problema é que no nosso meio estão querendo tirar todos os aparatos. E de preferência, como os espíritos se falam por pensamento, não vai ser estranhado nesses dias alguém dizer, olha, a partir de hoje os espíritas não precisam mais falar. Um olhar para o outro e... Basta um olhar para o outro e está resolvido o problema. Ou seja, não faz o menor sentido. A inter-relação com o cardíaco. Esse foi o centro que o pessoal que estuda análise tomou como referência. Do centro cardíaco partem 72 mil conexões náticas. Significa dizer, ao coração entram e saem 72 mil conexões. Lógico que as pessoas vão dizer, como é que você prova isso? Se eu não provo. E como é que você acredita nisso? Como eu acredito, eu explico. Essas pessoas que estão dizendo isso há mais de 4.000 anos, elas já disseram muitas outras coisas há 4.000 anos que ninguém nunca acreditou. E que hoje tem que acreditar. Porque hoje já tem aparelhos para aferir. Ainda não temos aparelhos para aferir todos esses nadis, mas já foram aferidos nadis partindo do cardíaco. Ou seja, é bem provável que tenha mesmo esses 72 mil. Aí, enquanto eu vou dizer que eu não acredito, eu estou perdendo tempo.
Porque o melhor que eu faço é, se houver, eu vou fazer essa experiência. Em magnetismo com a depressão, e isso sempre eu falo, o centro cardíaco, ele é muito comum, no caso de depressão, a conexão entre ele e o esplênico ser bloqueada. É muito comum. E por que isto? Porque o centro esplênico quer roubar a energia do cardíaco. Como o centro esplênico é mais denso do que o cardíaco, quando ele puxa de vez. Se o cardíaco deixar vazar ou deixar ser roubado em toda a sua energia, o que vai acontecer? Ele morre, ele não resiste. Então a natureza providencia uma defesa. E qual é a defesa? Fecha o canal de comunicação. Só que isso tem um preço. Porque como a natureza previu você ter o uso de um canal de conexão, se você rompe ou interrompe este canal, isso vai deixar alguma sequela. Que é o que invariavelmente acontece com as pessoas em depressão mais grave. Começam a sentir problemas cardiológicos. Por quê? Por conta do nádis que liga o coração com o esplênico, fechou. Só que ele não fecha unilateralmente, ele fecha bilateralmente. Não vem mais energia do esplênico, nem vai mais energia do coração. No músculo, isto tende a uma somatização. A pessoa começa a sentir disritmia, arritmia, braquicardia, dor de angina. O coração começa a farrapar. Na fase inicial, isto ainda não foi somatizado. Você vai ao médico, faz exames e não dá nada. E não dá porque a gente está em fase de somatização. Então nós ficamos com uma obstrução severa, causando prejuízos também severos. Tudo isso por uma interconexão bloqueada entre coração e esplênico. Aí quando a gente vai perguntar a um médico o porquê disso, ele tem duas respostas. Honestamente, eu não sei por que acontece isso. É uma das respostas. E a outra, isto daí é melhor você ir a um psiquiatra. Porque é característica de depressão. Ou seja, a medicina não entende e parece que não quer entender. Mas ela sabe que pessoas em depressão grave vão buscar um cardiologista e o cardiologista vai ter que mandar para o psiquiatra. Porque o problema não é tratado cardiologicamente. É tratado quimicamente pela psiquiatria. E aí quando você já está neste nível e entra no tratamento químico, você recebe um diagnóstico ou um prognóstico de péssima qualidade. Você vai ter que se acostumar a tomar esse remédio o resto da sua vida. Isso é o fim. Porque não é um ácido acetil salicílico 82 que você vai tomar somente para deixar o sangue mais tranquilo na ultrapassagem pelos vasos. Não é um AS82. Você vai tomar remédios pesados e que vão deixar sequelas pesadas. E que depois de um certo tempo você vai ter que tomar um para cortar o efeito daquele, e depois outro para cortar o efeito do outro, e você vai ser um cliente de primeira qualidade para os laboratórios. Porque o seu nádis está bloqueado. Só isso. Aí na medicina, onde é que eles aprendem isso? Em lugar nenhum, porque não existe isso em medicina. E agora, se estão tirando os centros de força do meio espírita, e um nada que nem entrou ainda, esse aqui não vai ter mesmo. Aí como é que você vai tratar um paciente com depressão alta num centro espírita, que você sabe que tem um esplênico comprometido, que já está afetando o coração, e que você percebe que tem um eixo entre os dois que está bloqueado? Você vai dizer, se existisse era um nada desbloqueado, mas como não existe, sim, como não existe, então é o quê?
Espero que vocês estejam percebendo por que eu gastei um tempo todinho para falar dessa discussão de centro vital. Porque não era porque alguém gosta ou porque alguém não gosta, porque isso vai repercutir nos trabalhos que a gente vai fazer amanhã. Como é que eu posso trabalhar uma hipótese se essa hipótese não existe? Então eu tenho uma interconexão entre cardíaco e esplênico desse nível. E eu não estou falando isso por hipótese, estou falando isso fato real. E não foi um fato. Eu posso dizer hoje, já são milhares de fatos em que canais nádicos do cardíaco para o esplênico obstruem e a pessoa fica mal. E se ela não encontrar um centro espírita ou algum meio que desbloqueie isso, coitada dessa pessoa, infelizmente vai desencarnar com aquele mal. Não vai sair. Porque a química nem ao menos foi pensada nessa hipótese. Então não temos muita saída. Quando eu vou a um ortopedista, eu vou tratar de um problema de osso, de articulação, de músculo no máximo. Eu não posso ir a um ortopedista para tratar do meu coração. Mas por que é que em magnetismo a gente trata umas coisas e as pessoas que não são do magnetismo não querem entender que isso é uma coisa peculiar quem trata nessa área? Particularmente, eu bato de frente, sou 100% contra qualquer magnetizador que começa a falar mal da medicina. Sou 100% contra. A gente não tem nada que falar mal de medicina, nem de médicos, nem de terapias. Agora, você tem que ser o melhor possível no que você faça. Esse é o nosso objetivo. Tem coisas que a medicina não sabe, a formação não preparou para isso. Está errado? Não está errado, simplesmente eles não se prepararam para isso. Da mesma maneira que o cardiologista não entende de ortopedia e vice-versa. Não tem nada demais, não tem ninguém brigando contra ninguém. Às vezes é lógico que a gente enfatiza um exemplo de um ou de outro, só para a gente ter uma percepção maior. Mas no fundo, eu digo a medicina, honestamente, vou ser super honesto, os médicos, via de regra, eles são muito mais caridosos do que os espíritas. E sabe por quê? Porque chega uma pessoa embriagada, ferida, toda, ninguém tem documento, não tem nada, chega no hospital, os médicos fazem tudo. Não pergunta de onde veio, quem é, no que acredita, nem no que duvida. Nem dá lição de moral para que ele não beba mais. Trata, cura. Encara isso dessa forma. Entra num centro espírita uma pessoa com mau cheiro de álcool, a gente vai... Ah, Jesus, o Senhor manda cada criatura para cá. A gente já começa a briga antes da pessoa ser atendida. Por quê? Quando o próprio Jesus diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Aí a gente vai, e no magnetismo ainda tem outra frasezinha linda, é a coisa mais linda do mundo, é muito lindo. Eu adoro. Olha como eu gosto. Se você não fizer reforma moral, você não vai ficar curado nunca. Não é lindo? É lindo demais. Maria. É uma beleza. A pessoa, se os médicos dissessem isso para todo mundo chegasse no hospital, rapaz, do jeito que você está bebendo, você não volta aqui mais não, eu não vou lhe atender não. Ah, mas eu estou todo quebrado na água, só para você deixar de beber, viu, irmão? Já viu que o médico, ele não durou uma semana como médico, ele vai perder o título dele. Ah, mas é diferente, lógico que é diferente, mas por que a gente tem que pensar que não é o nosso comportamento de servir? Não, mas uma pessoa que vem sistematicamente e continua a mesma, por que está faltando? Você convencê-la a ser melhor. Mas não diga assim, vá embora e faça a sua reforma íntima. Isso não existe. Não existe, não é assim que funciona. A reforma íntima tem vários pressupostos, inclusive o do exemplo, a força do exemplo. Aí eu acho muito legal quando eu sei que uma pessoa chegou toda quebrada, entre a vida e a morte, 6 meses depois você encontra a pessoa na rua. Rapaz, você não morreu não. Rapaz, tinha um médico lá, rapaz, que médico danado. Você acredita que o cara até minha roupa, ele rasgou toda, eu pensei até que ele ia cortar o resto do meu corpo. Rasgou tudo, tirou tudo. Fiquei sem roupa, fiquei sem nada. E eu queria falar alguma coisa, ele chegou, anestesista, apaga esse sujeito. Eu fiquei até com medo, veio lá no anestesista, puf, meteu um negócio, eu apaguei de uma vez. 2 dias depois eu me acordei, doía tudo, eu não conseguia nem me mexer. Digo, o que foi que aquele infeliz fez comigo?
Olha como é que eu estou hoje. Ah, aquilo é um cabaretado, aquilo é bom. Muito bem, na casa espírita a gente faz o quê? A pessoa chega mal, chega fedendo a álcool, a gente faz o quê? Manda ele embora? Não, meu irmão. Faça a sua reforma aí. Eu não sou contra isso, honestamente, mas eu não posso aceitar você no desespero, alguém vir com esse discurso para você. Não cabe. É a mesma coisa você chegar morrendo de fome de sede, e alguém dizer assim: tenha fé em Jesus. Muito bem, eu tenho, mas onde é que está a torneira? Pelo amor de Deus, me diga onde é que está a torneira. Meu irmão, vai vir a água da vida. A água da vida é a da torneira, me dê um pouquinho, mesmo suja. Mas você precisa ser bom, sim, mas se eu morrer não vai dar tempo, então deixa eu beber logo minha água. Ou será que não é assim? Eu sei, esse discurso é duro, muita gente não gosta, mas não tem meia verdade. É ótimo a gente ensinar fé, esperança, amor, caridade, as leis do universo, as leis da vida, reencarnação, tudo isso é ótimo. Mas em que horas a gente vai fazer isso? Se a pessoa está numa necessidade enorme. No nosso atendimento à distância, que eu ainda vou falar sobre ele depois, nós temos limite de atendimento, porque é atendido um por um. Nosso atendimento na distância não é uma lista. Olha, as pessoas estão anotadas hoje, é fulano que mora na rua, tem 30 anos, lá, não é, e esse aqui, esse é parente do outro. Não é assim. Lê-se um nome, qual é o problema, ou então lê o nome, diz onde é que a pessoa está. E aí é feito um atendimento por semissonambulismo. Então tenta se localizar a pessoa, percebe-se o ambiente, anota-se o que é feito, e só depois que termina que vai para a próxima pessoa. É assim que é feito. De vez em quando alguém vem, não foi localizada a pessoa. Na maioria das vezes a pessoa não estava em sintonia. Ou seja, é um trabalho ponto a ponto, e é um trabalho direcionado, um trabalho dirigido, um trabalho objetivo. Um trabalho objetivo. Não é eu acho que fazendo assim os espíritos vão resolver. Como infelizmente, num grande número de casas espíritas, o que a gente tem ou um caderno ou uma urna. As pessoas vão ali deitam páginas e páginas de computador com nomes de pessoas. E quem é que vai ler aquilo? Porque nenhum encarnado vai ler. É impressionante. É para os espíritos lerem. Como os espíritos não têm mesmo o que fazer, venham, abram a urna e leiam, vejam o que dá para vocês fazerem. É mais ou menos assim. E a gente quer que aquilo funcione. Funciona quando? Quando você mandou o seu nome, mas você estabeleceu uma sintonia. Aí pode ser que funcione. Mas as pessoas às vezes nem sabem que estão o nome ali. Eu vou dizer, não pode dizer não, porque ele é protestante. Se ele souber, como é que ele vai aceitar que eu dei o nome dele num centro espírita? Não, pelo amor de Deus, ele não pode nem saber. Sim, e a gente vai lá, como atendê-lo, de que maneira? Para fazer o quê? Nós somos espíritas. Allan Kardec, quando começa o livro dos médiuns, não sei se vocês já leram, mas Allan Kardec, quando começa o livro dos médiuns, eu acho bom que a gente leia. Pois é, no começo do livro dos médiuns, e quem já leu é bom reler. Porque vocês sabem que lá no começo do livro dos médiuns, vocês já leram, né? Todo mundo nem precisa. Allan Kardec acabou com o maravilhoso e o sobrenatural. Ele acabou com isso, dizimou pela raiz. Maravilhoso, sobrenatural, limpa, arrasa, tira, isso é erva daninha. Mas o meio espírita é cheio de maravilhoso e sobrenatural. Não, por via das dúvidas, bote lá o nome da pessoa. Porque vai que por um acaso desse o espírito não tinha o que fazer, puxou, vou ajudar um hoje, aí tirou justo aquele. Não é assim que funciona. Atendimentos psíquicos, magnéticos, os ideais são os de sintonia.
uns com os outros. E quando a pessoa está em coma, então não tem. Como é que você acha que uma pessoa em coma entra ou não em sintonia? Por que pessoas em coma, quando retornam, comentam coisas que estavam sendo comentadas e que ela não ouviu porque ela estava em coma? Não, sim, foi. A gente tem que parar para pensar. Parar para pensar porque tem muita coisa. Essas interconexões, a gente vai aumentar um pouquinho mais quando a gente for chegando para a hora da prática, que aí a gente vai ver as intercomunicações dos centros versus órgãos, em que um centro implica no outro. E determinadas doenças, patologias que às vezes a gente não encontra saída, elas estão exatamente nessas confluências de centros intercorrendo conosco. Hora do lanche, hora do recreio, hora do intervalo, daqui a